Salve, salve, povo circulante, esse povo que circula pelas quebradas, Rádio Busão no ar. Eu, Juliana Santos, hoje convido uma pessoa maravilhosa para a conversa, uma mulher de palavra e das palavras, e eu espero que vocês gostem da conversa de hoje e agradeço muito a Jennifer Nascimento por ter aceitado o nosso convite. Ai, muito obrigada. Tô feliz de estar aqui, é isso. Vamos conversar, prosear, adoro fazer isso. Então, vamos que vamos. Para fazer nosso embarque, eu quero que você comece contando as sensações e percepções sobre o amor. Né? Como que o amor chega na sua vida? Quais amores já passaram? E se a poesia assumiu esse lugar de amor? Uau, que pergunta boa! E sabe que eu sempre tive dificuldade, assim, de assumir essa esfera na minha vida, que é uma esfera afetiva, que é quem eu sou, e que eu acho que a gente não pode fugir muito de quem a gente é, né? A poesia me ensinou isso, inclusive, que quando você vai para a escrita, a gente nunca sabe o que vai sair, é sempre revelador, né? Na minha experiência, a poesia me ensinou muito sobre quem eu sou e sobre todo esse afeto que eu tenho e que eu guardo, e que, enfim, né? Eu sempre fui uma criança afetiva, eu acho que eu recebi bastante amor da minha família, eu sou muito apegada com meu pai, assim, uma coisa louca, então acho que essa coisa do amor em casa mesmo, familiar, né? Então, meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa até meus 11 anos, a minha mãe não trabalhava, começou a trabalhar já tinha 11 anos, então esse convívio familiar foi uma atmosfera bastante afetiva, assim, e eu sempre gostei muito desse tato com as pessoas, de estar junto, de ser amorosa, de ser afetiva, e acho que ao longo dos anos, né, conforme a gente vai crescendo, vai indo para o mercado de trabalho, para ambientes mais endurecidos, eu acho que eu fui percebendo que isso não cabia em todos os lugares, né? E eu me lembro já com 14 anos, bastante revolta também, né? Jovem, adolescente, assim, de deixar um pouco essa coisa do amor de lado e ir mais por esse viés da revolta, das indignações, mas essa questão afetiva sempre teve lá, né? Eu penso muito sobre o afeto, assim, eu acho que por isso que a minha poesia reverbera e transborda afeto. Acho que o afeto, ele tá no nosso cotidiano de várias formas, então acho que os meus amigos são um lugar de muito afeto para mim e acolhimento. O meu território é um lugar que eu também, né, embora não esteja cega para as violências e violações, a partir desse olhar, né, de quem mora na periferia, de quem viu muitas coisas com os próprios olhos, mas ainda assim eu consigo ver muitas coisas, né, a partir desse lugar que eu convivo, que é o lugar da cultura, da arte, da educação, da roda de samba, dos eventos, dos encontros. Eu sou mãe também, né, tenho um filho, o Pedro, que está com 14 anos, e o Pedro também é uma criança extremamente afetiva, então acho que ele me faz lembrar que o amor é uma arma para nós, né, enquanto povo, e que o ódio também, só o ódio, só a indignação não constrói tudo que a gente precisa construir. Então, meu filho é canceriano, acho que das primeiras coisas que ele aprendeu a falar foi eu te amo, ele falava te amo. Ele tinha, sei lá, um aninho e pouco, assim. Eu falava, como uma criança aprende a falar uma coisa tão profunda, tão pequeno, e embora, né, pai e mãe sempre fala, filho, te amo, assim, é da natureza dele. Então, eu acho que eu também devo isso também bastante a esse convívio com o meu filho, com uma pessoa extremamente afetiva, né? E aí, hoje, eu acho que eu tenho muito menos vergonha de ser isso tudo que eu sou, né? Amorosa, afetiva, mas óbvio, isso não resolve tudo e, enfim, tenho meus rompantes também, mas eu sou grata porque, apesar de tudo, eu ainda me mantenho uma pessoa que acredita no amor, nos afetos, e aí dos amores da vida, a gente fala mais pra frente, que é muito caos, mulher, é muita confusão. Podemos deixar mais pra frente. Muitos amores, e enfim, né? Te amo um dia, dois, te amo um ano, te amo 7 anos. Enfim, muitas coisas, assim. Acho que as experiências afetivas sexuais, assim, e tal, acho que são um repertório que eu sempre acesso também para pensar
não necessariamente só no que eu vivi, mas nas coisas que eu invento, eu dou outros finais, eu dou respostas que eu não dei na vida real. Eu acho que a literatura também é esse lugar para mim, tipo, foi assim, mas não, queria que tivesse sido diferente, queria ter dito tal coisa. Então eu gosto muito desse lugar de invenção e de criação a partir da literatura e que a gente pode mudar os finais e os começos das histórias. Acho incrível. Ai, que ótima essa resposta, gente. Começar por amor é um lugar, é um território que eu sinto quando eu leio você, não só no seu livro, mas as publicações que às vezes você fazia lá atrás, naquelas redes, né, que eu lembro que você publicava algumas coisas. Eu vi um amor, e esse amor daquela menina Minas suburbana. Minas do subúrbio! Que é um amor que ele está muito com um olhar muito atento para a realidade, né? E aí você trouxe a palavra afeto, né? O afeto que é esse lugar de acolhida, mas também é de sacudir, de movimentar. E aí eu queria acionar essa menina, né, que veio lá do Pernambuco, veio para São Paulo, acho que a cidade é paulista. Isso. Aí deixa paulista, mas se torna uma paulistana. Né? Como que é esse caminho? Como foi esse caminho para essa menina? Cara, então, né, é isso, né, sou mais uma pessoa que veio para São Paulo, porque os pais, né, meu pai veio atrás de emprego, meu pai é metalúrgico, né, mecânico de manutenção, cheguei aqui em São Paulo, então eu vivi essa vida paulistana até meus 7 anos, e aí volto para Pernambuco com 7 anos, isso, voltei para Pernambuco por conta da crise econômica, era 91, governo Collor, enfim, um caos. Aí meu pai resolveu voltar para Pernambuco, e aí nesses 4 ou 5 anos que eu morei em Pernambuco, eu vi muitas coisas. Então, mesmo saindo de lá, eu tinha vivido a minha infância aqui. E aí eu volto para lá e vou descobrir um universo que era só um lugar de nascimento. Então eu fui viver uma parte da minha infância na roça, porque a minha avó, ela é de um engenho de cana-de-açúcar no norte lá de Pernambuco, e a minha família paterna é ligada à pesca, então, enfim, é uma família mais ligada ao mangue, mais ligada à maré, ao mar, assim, né? Então, a família do meu pai morava vizinha da ilha de Itamaracá. Então, meus olhos foram inundados de muitas paisagens, sabe? Muitas paisagens mesmo, essa paisagem mais rural, cana-de-açúcar, usina, roça, fazer milho, enfim, história de fantasma, enfim, esse universo interiorano, assim, que era muito ligado à família da minha mãe, e na família do meu pai, que eu costumo dizer, né, que é a cidade que onde a gente morava, era mais uma cidade pequena, mas uma cidade muito festeira. Então, calendários de festas, desde festa da Buscada de São Gonçalo, que é um santo padroeiro da cidade, em que a galera vai, né, acho que não sei se é dia 10, dia 6, dia 13 de janeiro, e aí vai os barcos com as flores e depois volta. E aí é uma cidade festiva, a galera também bem fofoqueira na cidade que eu nasci, então todo mundo fica muito na porta, então muita conversa. E eu não era uma criança muito intrometida, mas eu gostava tanto de ouvir a conversa dos outros, então eu sabia bastante coisa da vida alheia. Mas eu tinha uma vez a minha avó falou para mim, eu acho que eu falei alguma coisa que eu não devia ter dito na frente de outros adultos, e aí a minha avó me deu um pito e eu entendi que você não podia contar coisas que você ouviu, que aquilo tinha alguma consequência, né? Então eu fui essa criança que fiquei maravilhada observando isso. Eu morava numa cidade histórica, assim, construção históricas, bem bonita, assim, com ruas de paralelepípedo. Então eu achava tudo muito mágico, muito mágico. E ao mesmo tempo essa paisagem carregada mais sertaneja, e eu me vejo muito nesse lugar. Eu acho que eu sou um pouco mangue, eu sou um pouco sertaneja, assim. Eu acho que essa coisa até de eu ser meio tímida, envergonhada, tem a ver um pouco com essa coisa meio desse reconhecer nesse ambiente meio sertão. E aí chegando em São Paulo de volta, quando eu retorno para São Paulo com 11 ou 12 anos, eu tenho uma cidade para enfrentar, que
por algum motivo, talvez eu tinha esquecido como era essa cidade. Eu estava muito maravilhada com esse outro cenário que eu estava vivendo e não tinha muita dimensão do que era essa São Paulo que a gente via na televisão. Então eu volto para São Paulo, já encontro uma cidade, sei lá, em 1996, uma periferia bem estabelecida, assim, né, grande, gigante, e com outros códigos, né? Então o meu maior medo, o meu maior receio era que eu não me adaptasse, porque eu falava um determinado tipo de sotaque, porque eu entendia que tinha alguma coisa no meu jeito de ser, como pernambucana, como uma menina espontânea, que não cabia dentro dessa cidade, assim, né? Isso é uma elaboração, óbvio, muito mais velha, né? Mas naquele momento eu sabia que precisava me encaixar, precisava tentar não parecer tão diferente das outras pessoas, né? Também tinha uma coisa de que as pessoas achavam que o ensino no Nordeste era fraco. Então eu tinha que chegar aqui, tinha que ralar para poder acompanhar a turma. Então acho que foi um pouco do percurso que eu segui, assim, né? Essa menina, né? Ela é composta por isso, né? Por essa vida pernambucana, esses 4, 5 anos que eu vivi, voltando para São Paulo, enfrentando essa cidade e tendo que aprender a cantar Racionais, porque todo mundo cantava Um Homem na Estrada, e eu não sabia, tinham várias coisas, códigos de quermesse, não sabia o que era quermesse, não sabia o que era nada, assim. E aí não perguntava nada, e eu acho que isso eu também cultivo até hoje. Eu vou observando e vou aprendendo, porque eu sempre tenho medo de fazer a pergunta, ou de ser inadequado, ou de alguém me dar uma resposta atravessada. Então, eu acho que isso eu também trago até hoje, assim, de olhar um pouco, observar um pouco antes de agir, porque eu não quero ser maltratada, né? E acho que foi isso, assim, que eu aprendi desse processo de idas e vindas. E aí é isso. E aí me adaptei tanto, né? Me adaptei muito a essa cidade, a esse viver no território. Fiz amigos. Acho que nesse período também que eu vivi em Pernambuco, eu mudei muito de cidade, de escola. Então, quando eu consegui me fixar num lugar, para mim foi muito significativo ter os mesmos amigos, saber onde eles moram, não perder o contato, que isso aconteceu, né? A gente fez um processo cigano, assim, nessa estadia. E aí eu me enraizei mesmo, assim, né? Criei relações no bairro, no território. E são coisas que eu dou muito valor até hoje, assim, né? Reconhecer um lugar que, de uma certa forma, eu entendo que também é meu, né? Quando você é muito. E eu acho que até hoje eu tenho dificuldade de ser uma pessoa que pensa: vou me mudar, vou para outro lugar, vou morar em outro bairro, vou morar em outra cidade. Tipo, não quero. Eu quero ficar aqui, eu quero fazer as coisas aqui, quero poder ir para onde seja possível, né? Levar meu trabalho, mas eu quero voltar. Eu sempre quero voltar, porque eu atribuo muito valor a essa trajetória, né? A esse misto de coisas que eu vivi até chegar aqui com 38 anos, mas embora eu diga que São Paulo, mas muita gente fala, né, que São Paulo é uma mãe, né? Eu tenho um texto que fala São Paulo parece um pai severo e conservador. Ainda assim, eu acho que eu entendo o quão importante é estar aqui fazendo as coisas que a gente faz a partir do lugar onde a gente está. Assim. Acho que a minha relação com o meu território tem muito a ver com essa ideia de fixar, ter um lugar para chamar de seu, se reconhecer, estabelecer conexões e permanecer. Permanecer. Eu me imagino aquela pessoa que vai ficar com 70 anos contando as histórias antigas do bairro, contando as histórias das pessoas, assim, acho que a vida é imprevisível, mas projetando assim eu falo, não, é isso. Ai, que delícia ouvir isso, porque assim, quem ainda não pôde ler Jennifer Nascimento, leiam, porque você falou dessa coisa de olhar, né, de observar bem, e aí, enfim, essa coisa de ser uma criança, uma menina, e tem todo aquele código de comportamento de se educar uma menina, não se fala em qualquer momento, e aí eu vou para a sua escrita, que são textos muito do cotidiano, né, exatamente de um olhar muito apurado do que está acontecendo numa situação real, e traz muita leveza e muita poesia, né, para aquela situação. Isso é a minha interpretação como leitora, né?
E aí você fala dessa coisa da cidade, né? De você adentrar tanto a cidade que você cria né? Você compõe um grupo de rap. Essa pertença tão forte em que você cria raízes, né? Eu percebo que você já criou raízes ali naquele bairro, Jardim Ibirapuera. E se torna hoje uma referência. Não falar que talvez você seja essa velhinha, né, do bairro, que todo mundo vai bater na porta. Vai lá na Jennifer, que a Jennifer vai saber, né? É uma imagem muito bonita para a gente retomar o que nós, como mulheres pretas e população negra, fala da responsabilidade com a nossa ancestralidade, né? E assumir esse papel de ser ancestral em vida, né? Que isso é muito bonito que você trouxe. Eu agradeço ouvir isso de você. Eu agradeço a sua interpretação de leitora, assim. Eu acho que é muito... A gente, quando escreve, nunca sabe o que vai ser, porque eu entendo a escrita como um lugar extremamente íntimo também, né? Um exercício de criação, exercício criativo, laboral, trabalhoso, mas nesse lugar muito íntimo também. E aí, cada leitor, né, e leitora que traz a sua interpretação, para mim, é como se eu estivesse vendo os textos pelos olhos de vocês, pelos seus olhos, e isso para mim é um reencantamento, assim, né? Eu acabei nem falando muito do Minas do Subúrbio que você falou, e aí eu falei, nossa, perdi o fio da meada, era para chegar lá. Eu acho que com toda essa... Tendo vivido tudo isso, né, eu cheguei em São Paulo, já tinha meus 13, 14 anos, eu tinha um namorado. Tá vendo que a gente ia chegar no namorado. E meu namorado da época, ele gostava muito de rap, então a gente ficava ouvindo 105, Espaço Rap, e ele era muito fã de RZO, né? Então toda vez que tocava a música O Trem, era tipo nossa música romântica. Que ótimo! E, enfim, para quem conhece a música, não tem muito de romantismo, né? E aí eu me apaixonei de verdade pelo hip hop, porque ele ouviu os sons e tal, mas eu descobri que, para além do rap, existia uma cultura ali, né? Então, tinha DJ, tinha MC, mas tinha o break, tinha o grafite, e tinha, né, o conhecimento, que a gente vai falando como quinto elemento. Então, eu me encantei pela cultura hip hop como uma possibilidade da gente, enquanto juventude preta e de periferia, de poder se expressar. E aí, óbvio, né, naquele momento, com uma percepção muito diferente de hoje, mas já entendia que o rap era um lugar só para homem, e cadê as mulheres? E aí a gente tinha algumas referências femininas, mas calhou de eu ter um grupinho ali de mulheres que gostava também de rap, e a gente resolveu criar um grupo, assim, né? Então, dos meus 15 anos até os meus 19, 20, 5 anos aí escrevendo, compondo as nossas letras. Inclusive, quando a gente ia cantar, os homens falavam assim, mas quem escreveu essa letra? Tipo, uma dúvida de autoria ali já posta, né? E a gente sempre tendo que dizer, sempre tendo que provar que era a gente. Acho que um outro enfrentamento que era isso, né? Tipo, chegou um momento que a gente não sabia se a gente ia cantar, se os caras estavam prestando atenção na nossa letra e no nosso discurso, ou porque a gente era, assim, 4 garotinhas bonitinhas ali, magrinha, no sentido, né, padrãozinho ali, que depois você podia abordar, e enfim, né? Então a gente viveu várias situações, assim, de como o machismo também nos atravessava, e isso aparecia um pouco nas nossas letras, mas naquele momento a gente também tinha uma leitura machista das mulheres. Então eu achava que a gente estava do lado certo, porque a gente tinha ideia, porque a gente estava na cultura, e desprezava também comportamentos de algumas mulheres, né? Mas assim, acho que isso fez parte do meu aprendizado, de não existem as outras mulheres, você é essa mulher. Hoje você pode ter 5 parceiros que tá falando mal de uma mina, e daqui a pouco ele vai falar mal de você, porque não tem isso, você não tá protegido, você não é especial, enfim, né? E aí eu acho que essa menina que eu era no Minas do Subúrbio, ela também me acompanha hoje nesse lugar de projeção da minha voz, nesse lugar dessa experiência autoral, que eu já considero que a escrita, né, dessas letras já era uma experiência autoral mesmo, de escrita. Acho que para as coisas que eu fui construindo nesse lugar de
mulher preta, de entender os diversos feminismos, de entender como se dão essas relações para nós aqui nos territórios, como elas se dão para fora, como elas se dão dentro da universidade, num espaço extremamente branco, como a gente é olhada dentro desses espaços. Então, eu costumo dizer que ali já era a semente, né? Já era a semente. E aí meu namorado da época não estava afim de seguir com esse rolê de rap, enfim, sei lá o que ele foi fazer da vida, mas eu vivi esse percurso e também considero essa uma jornada muito importante na minha trajetória, assim, né? E aí é isso, desde 14, 15 anos já olhando que tinha alguma coisa que diferenciava homens e mulheres, mesmo no mesmo território, mesmo sendo jovens pretos, mas tinha uma questão colocada ali do interdito, do que uma mulher podia ou não podia fazer, né? E uma revolta e uma indignação, eu acho que isso não passa, né? Cotidianamente, sendo uma mulher preta, essa revolta, essa indignação, ela não passa, ela só... Tudo que eu faço, eu acho que também é a partir desse olhar, dessa revolta, dessa indignação, mas com muito amor também e tentando criar um diálogo com as pessoas que se parecem comigo. Então, eu acho que inconscientemente eu também escrevi um livro para mulheres, sabe? Mas mulheres de todas as idades, meninas de 12, 13, mulheres de 30, mulheres de 60 que estão em casa cuidando dos seus netos ou que estão trabalhando, enfim, diversas mulheres, porque eu acho que eu fui adquirindo essa compreensão ao longo da vida, nós somos muitas e diversas, e aí sem querer essa veia feminina e também feminista, eu acho que ela vai dialogando com mulheres de muitas idades. Então, eu acho que hoje, eu acho que o Terra é um livro que eu escrevi por um diálogo que eu queria ter feito, talvez com mulheres, com a minha própria mãe, ou com a minha própria avó. Enfim, minha avó também foi uma mulher que rompeu algumas fronteiras aí no seu tempo. Então, a literatura é um jeito de se comunicar, né? Então, acho que tem um pouco disso. Nossa, agora eu já fui para um lado bem reflexiva, né? Que bom também, né? Assim, é sempre bom. As letras que vocês compunham, tinha esse cunho feminista? Ou do feminino lá no Minas Suburbanas? Ai, por que eu quero chamar? Minas do Subúrbio. Minas do Subúrbio. Gata, faz tanto tempo, assim, eu me lembro muito de uma letra, na verdade, que a gente falava mal das minas gasolina, aqui na nossa época, tipo, quase ninguém tinha carro, então quem tinha carro e moto era muito concorrido na pista, né? Só que existia um comportamento padrão que era esse lugar de colocar as mulheres num lugar reduzido, assim, de tipo, eu te dou uma carona e você me dá alguma coisa em troca. Então, nessa crítica que a gente fazia a essas minas gasolina, que a gente falava, não seja essa mina, eu acho que no fundo era uma crítica a essa lógica machista. Óbvio, ainda com pouco repertório, de uma maneira complicada, assim, né? Se a gente for olhar o que a gente falava na época, mas eu acho que tinha esse tom. E tinha muito uma coisa de, por exemplo, os homens falavam muito palavrão nas letras, e a gente se apropriando desse código, a gente falava palavrão também, e a gente também colocava isso nas letras. Eu lembro que era muito chocante quando os caras ouviam a gente falando e tal, de não sei o que lá, vai se fuder. E aí era bem difícil, assim, porque chocava, né? Chocava, assim. Então, acho que tem algumas coisas que apareciam ali que já eram pequenos indícios de coisas que a gente foi elaborando, assim, mas a gente ficava muito no rolê de crítica social mesmo, de modo geral, né? Acho que tinha mais esse teor, assim, um rolê mais feminista, acho que foi com o avançar da vida mesmo, É que né? na época a gente não tinha essa compreensão, eu acho, Não né? tinha nem essa nomenclatura. Essa palavra nem tinha chegado pra gente ainda, né? Feminismo, muito distante. Foi chegar, sei lá, já tinha uns 25 anos, então demorou, né? Quanto conceito, porque eu tenho memórias, assim, tipo, a gente tem uma idade bem próxima, né? De perceber quanto as mulheres faziam as coisas, né? E aí a gente tem as histórias de que as mulheres imigrantes, as mulheres nordestinas não deixam nada passar, né? Então traz essa força e isso não leva desaforo para casa, né? Isso. Então isso para mim já foi, eu sempre falo que minha avó também foi uma referência de feminismo, mesmo sem existir o feminismo,
né? Porque é isso, ela falava assim, o que você precisa falar, você tem que falar, independente se é um homem, se é uma mulher, você não pode ficar com isso engasgado, né? Você precisa falar. Gente, isso para aquela época era um movimento de empoderamento, né? E aí eu aproveito essa coisa do empoderamento para falar do Periferia Segue Sangrando, né? Que esse salto, porque eu percebo você muito vinculada a coletivos, né? Muito relacionada com o feminino, né, para além dos movimentos sociais, mas esse feminino no cerne mesmo, né, desse cuidado, para além das pautas sociais, como que é esse cuidado dessa mulher, para que ela continue vivendo, né, com um mínimo de saúde e protegida. Sim. Eu costumo pensar que as coisas foram indo de uma maneira não necessariamente planejada, né? Então, quando a gente constrói esses espaços, né? Eu acho que a Periferia Segue Sangrando é um deles. Periferia Segue Sangrando é uma ação que acontece desde 2015, aliás, que aconteceu a partir de 2015, em que a gente se reuniu para pensar um 8 de março que tivesse a nossa cara, porque você sabe, né, Ju? Todo 8 de março a gente ganhava aquela florzinha, aquela rosa vermelha, ou no trabalho, ou sei lá, mesmo passando na rua. Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher, uma rosa vermelha. E a gente ainda não estava muito vinculada com essa ideia de marcha, tem uma marcha do 8 de março das mulheres. Também naquele momento me parecia um pouco distante, assim, né? Porque é mais ali uma agenda organizada. E às vezes eu até pensava, o que eu vou fazer nesse 8 de março lá na Paulista, no centro? Não tinha muito esse referencial, mas esse 8 de março incomodava como ele chegava, incomodava pela própria televisão, né? De como essa narrativa virava uma grande questão, né? E acho que tem um poema da Elisandra que é meu único dia de mulher, né, quando ela vai falar sobre o 8 de março, e eu acho que a gente foi trazendo essas diversas referenciais positivos e não positivos sobre o 8 de março, e a gente resolveu fazer um evento que fosse para a gente de verdade. E para que fosse um evento de verdade, ele teria que ser construído por nós. O que a gente queria fazer no dia 8 de março, para nós? E aí o Periferia Segue Sangrando, ele nasce como esse espaço de escuta e elaboração de si a partir desse lugar feminino. Então a gente sempre fazia um círculo onde a gente partilhava alguma história pessoal nossa, e aí o círculo tem uma metodologia que você ouve a história, mas você não opina, você não vai falar, você contou uma história, Ju, e não vou falar, nossa, Ju, eu acho isso, isso e aquilo. Não, é um simples exercício da fala e da escuta. Você pode falar uma vez e você vai escutar 40, 50 mulheres. Então, essa força de ouvir as histórias das mulheres, que, independente do lugar onde elas estão, a gente sempre encontra convergência, né? Então, esse fortalecimento a partir dessa escuta coletiva, que porra, não sou só eu que passo por isso. Como a gente vai mensurar essa dor, já que não existe nenhum lugar onde a gente possa falar disso? Um interdito social, né, para essa vida feminina. Então, a gente que foi trabalhar, que tem que cuidar de filho e que tem que ser forte, é como se você não quis viver uma vida de homem, quase, né? Você não quis ir para o mercado trabalhar, você não quis ser mãe sem casar com fulano, então agora seja mulher para assumir seus BO, quase isso, sabe? E aí eu acho que é um lugar que foi se construindo meio que intuitivamente por uma necessidade. A gente fez um curso sobre justiça restaurativa e foi criado um núcleo de justiça restaurativa, e aí os núcleos foram o pontapé inicial para a gente poder vivenciar esse processo. Mas tem outra coisa muito importante, que é a Carolzinha Teixeira, que trouxe de maneira muito forte, que é essa questão do território, né? Então, como é que a gente, enquanto mulher, vai se reapropriando do nosso território? E aí a gente tem uma saída para a rua, em que a gente vai sangrando a rua simbolicamente com tinta vermelha, para falar desse sangue derramado das mais diversas formas,
desde essa força que a gente vem descobrindo, né, que é o sangue menstrual, enfim, tudo isso. Mas é isso, dos mortos, das pessoas que foram mortas pela polícia, enfim, desse sangue que as mulheres derramam e que ninguém vê, né, essa coisa de... essa coisa muito íntima mesmo, e fazer isso, e bradar isso na rua, e as mulheres saírem na janela. Então, depois de anos, né, a gente era umas doidinhas da rua durante um tempo, e depois de uns anos, acho que já tem uma outra receptividade da comunidade. Então, acho que isso também foi reverberando e ganhando uma força coletiva durante um tempo, assim, né? E aí você tem várias mulheres que construíram, que não estão mais. Então, a Luciana Dias, por exemplo, estava na concepção do Periferia Segue Sangrando do primeiro, e outras mulheres que foram fazer outras coisas, foram fazer outros coletivos, e enfim, né? Acho que era um momento que a gente precisava se juntar também para fazer coro ao enfrentamento ao machismo, ao sexismo, ao racismo, né? Então, se levantar mesmo, o que nós, enquanto experiência de mulheres pretas, temos enfrentado. Então, acho que 2015, 2023 já fazem 8 anos, né? Teve um hiato aí da pandemia, a gente não tem estado tão organizado enquanto grupo, coletividade nesse momento, mas eu acho que é isso, tem a memória daquilo que a gente fez, tem aquilo que ainda vai acontecer que a gente não sabe o que é, mas a vontade talvez de retomar em alguma medida esse processo, que é um processo que para mim foi totalmente transformador na minha vida, sobretudo por esse lugar de escuta. Como ouvir as histórias é transformador. Como você está disposto a ouvir alguém ou a ouvir mulheres é transformador. Porque a gente não tem espaço de... hoje se fala muito do lugar de fala e a construção de espaços, né, a partir da nossa própria narrativa, mas isso não é um mérito de uma ou outra pessoa, né? Eu acho que tem um movimento coletivo de mulheres nos territórios, nas periferias também, uma retomada de lutas antigas de mulheres no passado, né, dos clubes de mães e de tantas outras coisas que a gente também precisou revisitar para não pensar que a gente estava fazendo tudo de novo e que a gente era super especial. Nossa, olha como as minas são foda, né? E além dessa escuta, eu acho que tem um papo que é essa coisa intergeracional, que é quais são as dores das meninas jovens que estão, nesse momento, entrando na universidade ou estão entrando no mercado de trabalho. Quais são essas dores dessas mulheres mães, mulheres trabalhadoras? Quais são as dores das nossas mais velhas, que, inclusive, optam por não falar porque elas já tiveram que ultrapassar isso da dor? Falam, filha, se eu for viver contando as minhas dores, eu não vivo. E aí elas também nos ensinam que o Periferia Segue Sangrando pode ter esse momento, mas precisa ter um momento de leveza. Precisa ter um momento onde a gente faça coisas gostosas, ou cozinhe juntas, ou faça uma oficina juntas, ou faça alguma coisa juntas que seja também para expurgar um pouco dessa dor e falar, eu tô viva, então vamos construir e vamos fazer, vamos se dar prazer e vamos fazer coisas prazerosas. Então, acabou virando um encontro onde cabe tudo, e tudo que tem a ver com esse espaço de escuta, de elaboração, mas também de festa, também de olho no olho, também de aprender. Você faz crochê e eu faço, e eu pinto uma tela, e é isso no final dá uma grande composição, uma coxa de retalho. A gente sai na rua, a gente grita, quem não quer gritar fica lá no bloco ouvindo uma música. E acho que é isso, um momento de festa. A gente queria que um 8 de março, além de ser uma data importante de luta, que fosse o nosso momento de descanso, né? Porque lutar todo dia cansa demais. Sim, sim. Eita, nessa fala agora, você citou o Bloco, né? Uhum. E o Bloco é uma ONG, né? Uma instituição. E eu também moro ali na região, nasci ali pertinho, né? Do Chácara Santana, que é do lado, né? O bairro vizinho do Jardim Ibirapuera. Passei por uma ONG, era uma ONG institucionalizada por pessoas de fora, né? Então, assim, pessoas que não conheciam o bairro e vinham com aquela ideia de, tipo, vamos fazer uma boa ação, né? E o Bloco do Beco tem uma outra configuração, né?
Eu venho também de observar o movimento das mulheres da periferia pelo movimento das creches, né, pedindo escola para os filhos, até para montar os centros comunitários, nessa força da própria comunidade de se reorganizar. E aí eu queria que você contasse, porque o bloco, para mim, assume essa função. Para você também, como que é compor um bairro que é maravilhoso, Jardim Ibirapuera, e ter o Bloco do Beco ali, né, que é essa ONG com esse caráter de que foi instituído por pessoas do próprio bairro. Agora ficou fácil. Ficou fácil porque falar de um dos meus amores e das minhas paixões, que é o Bloco do Beco. Tem uma história legal, né? Vou contar uma história engraçadinha, assim. Eu comecei a olhar, né? Então é isso, rap, nananã, corte, mercado de trabalho. Vai trabalhar, fui trabalhar. A minha relação com o bairro diminuiu muito, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro, vem para casa só à noite, enfim. E aí, nesse inteirinho, eu entrei na universidade. E aí, quando eu entrei na universidade, eu ouvi falar do Sarau da Cooperifa, na universidade. Eu fiquei tão puta. Morava ali. Eu falei, eu moro do lado e eu tô ouvindo falar desse movimento cultural que tá acontecendo na minha quebrada a partir de um terceiro que não é alguém que é do meu território ou que se parece comigo? Como assim? Tem alguma coisa acontecendo, acho que eu tô desvinculada daquilo que eu tava no primeiro momento, né? Que essa coisa do rap e tal, é isso, uma outra fase de transição. E aí, o bloco, ele tá um pouco nesse escopo, assim, eu trabalhava num emprego, saí desse trabalho e tava desempregada, para falar bem a verdade, tipo, tava desempregada, aí um dia o meu pai tava conversando no bar com o Luiz, que é um dos fundadores do bloco, e aí o Luiz falou que eu estudava na universidade tal, e aí o Luiz falou assim, nossa, mas tem uma menina do nosso bairro que estuda nessa faculdade? Tem, minha filha. Então fala pra ele ir lá. E aí foi assim que eu fui pro bloco, porque meu pai, fofoqueiro, né? Contou pro Luiz. Uma pessoa muito da comunicação. Muito comunicativa, né? Foi lá. E meu pai sempre fala de mim de uma maneira muito empolgada. Você tem que conhecer minha filha. E aí eu fui no bloco, bati na portinha e falei, oi, meu pai falou pra eu vir aqui. Isso foi em 2006. O bloco nasce em 2002 como bloco de carnaval, em 2003 como instituição. Então, nesse momento, o bloco era uma instituição bem pequena. Tinha um núcleo ali trabalhando, e aí eu fui me envolvendo, fazendo trabalho voluntário. E acabei me apaixonando, e aí falaram para mim, aí umas outras amigas que eu chamei para contribuir, vem pensar o nosso projeto político-pedagógico. Eu falava, nossa, eu estou pensando um projeto político-pedagógico para uma instituição da minha quebrada, e aí eu acho que é isso, o Bloco tem essa formação, ele é uma organização feita a partir de moradores do Jardim Ibirapuera, né, que é o Luiz, a Carla e alguns outros colaboradores que estavam aí na fundação, e que nasce com essa proposta assim, de pensar quais são os espaços de cultura e arte que tem aqui no nosso território, né? Cultura, educação e arte. E aí eu acho que ele fecha aí nessa trinca. Era um momento de muita efervescência cultural nos nossos territórios, então a gente se apropriando desse lugar de tipo, nossa cultura é periférica, ou enfim, grupos de teatro, grupos ligados ao audiovisual, produções audiovisuais saindo, assim, novos grupos de teatro, então acho que a Capulanas mais ou menos aí tem esse começo, e aí muita coisa pipocando em uma efervescência, e Somos Potentes, para mim era como se eu estivesse revivendo aquele momento do rap, que foi muito forte para mim, tinha alguma coisa nesse cenário cultural do território, das periferias, que estava muito vivo, e eu queria muito fazer parte disso, e de alguma forma alguns desses grupos circulavam no Bloco do Beco também, o Mojá, um grupo que era do Carlos Gomes, que agora até esqueci, mas eles faziam uma iniciativa de passar um filme no Escadão, e aí depois tinha uma tocada de samba. Então aprendi muito sobre cultura popular, sobre samba, sobre aí essa coisa do maracatu, que eu era criança, a minha vida em Pernambuco, e aí eu reencontro o maracatu no meu bairro, um grupo de maracatu, eu sendo pernambucana, então para mim foi assim, uma retomada mesmo de coisas que também tinha vivido de alguma forma e de coisas que eu também não conhecia. Então eu falei, eu preciso beber dessa fonte aqui. E hoje fazem 20 anos, né? O bloco tá aí de pé.
Acho que não quero fazer uma propaganda do bloco enquanto ONG mesmo, que eu acho que o bloco faz muitas coisas, tem muitos projetos, mas esse espaço comunitário onde a juventude e os moradores podem se organizar, a gente pode criar uma festa, a gente pode ser voluntário e fazer um mosaico, que agora vai ter um mosaico, um escadão, onde é o nosso bloco de carnaval, né, da onde ele sai. Vai ter um mosaico agora com essa referência de cultura popular. Então, me interessa muito no Bloco do Beco esse lugar de vivência comunitária e de um espaço que acolhe a todos. Então, o Bloco é isso, é conhecido como esse espaço para a juventude LGBT, para mulheres. Então, uma conquista nossa também, né? Um espaço que seja um espaço que as mulheres se sentem à vontade, né? E é isso, tem uma biblioteca comunitária, então muita coisa acontece, tá difícil falar do bloco, que é uma força grande, e a gente tem atuado agora também no eixo de memória, que é uma coisa que eu tenho puxado, porque se a gente não contar as nossas narrativas, elas vão sendo esquecidas, né? E tem muitas camadas morar no bairro, né? O Jardim Ibirapuera é um bairro super cultural, boêmio. Quem conhece sabe, é campo de várzea, é samba, é isso, tem escritor, tem compositor, tem músicos que tocam com gente famosa, mas que também fazem ali uma roda de samba, enfim, choro, tem de um tudo. Eu falo, gente, que da hora, que massa poder viver num bairro assim, né? Isso é uma parte do bairro, o bairro é grande também, então eu acho que tem essa camada, assim, como que a gente conta essas histórias do território a partir dessas lutas também, da associação de moradores, que é onde o Bloco do Beco hoje está, que foi uma escolinha e que durante 30 anos alfabetizou muitas crianças do bairro. Eu passei por lá, muitas gerações passaram por lá, que é a escolinha da Dona Maria, que foi casada com seu Pedro, e seu Pedro foi um preso político da ditadura. Então, sabe, essas camadas do invisível que estão ali no bairro, e você fala, Jardim Ibirapuera, qual a relevância dele? Eu acho que contar a história do bairro é contar a história da cidade, né? Assim como contar a história do Jardim Ângela, do Jardim Ibirapuera, do Campo Limpo. Então, acho que a gente está também, né, tô um pouco nessa disputa. O nosso bairro tem as pessoas têm suas histórias, mas isso compõe uma história maior que a história da cidade. Essas pessoas chegaram aqui, né, desde a represa do Guarapiranga, Estrada do Imibuimirim, tudo que nos atravessou enquanto um lugar indígena, como é que a gente foi perdendo esse referencial. Tudo isso me interessa muito, assim, nesse momento, assim. Mas porque a gente quer disputar a narrativa da cidade. A periferia é a cidade, não é a cidade e a periferia. Nós somos a cidade, então eu estou interessada nesse momento, nesse embate. Boa. E aí, por isso, pegando esse gancho, você adentrou o mundo da política? Depois desse caminho, então... Olha o proibidão, olha ela falando do tema proibido. Diga sim ou não, sim ou não, e a gente pode fazer... Eu acho que essas coisas que eu fui fazendo sem pretensão a princípio, né? Ela acabou tendo um pouco de visibilidade num momento em que a gente estava buscando eleger pessoas que se parecessem com nós. Então você vive, a gente, sei lá, na minha experiência, né? Isso foi o ano de 2018, né? Então a gente teve aí algumas figuras que se candidataram aí a deputado, depois a gente tem eleição para vereador, tem esse momento importante e significativo aí que a gente elege um presidente, né? O Brasil elege um presidente absurdamente fascista e algo que era fora de cogitação. Fora de cogitação, mas acho que uma resposta de tudo que a gente vinha pautando, né? Feminismo, mulheres, as nossas narrativas emplacando, e aí você tem uma força de oposição muito forte que é para justamente derrubar, né, essa correlação de forças. E aí você tem algumas figuras que se elegeram, e aí, por acaso, eu recebi esse convite para trabalhar na assessoria parlamentar. Eu acho que é isso, mas eu fui endossada pela minha comunidade, conversei com as mulheres do meu coletivo, conversei com o Bloco do Beco, com algumas pessoas que disseram, você tem que ir viver isso, porque alguém tem que estar lá.
Então eu fui, tem 6 anos, na verdade, que eu... 6, não. Que ano que a gente tá? 23. 23. Tem 4 anos, na verdade, que eu tô aí atuando nessa coisa de assessoria parlamentar, primeiro como a deputada federal e agora num mandato de vereança da Câmara Municipal. Tem sido uma experiência muito interessante, né? Primeiro porque realmente a política não foi feita para as nossas corpas, assim, esses espaços para nos receber, e segundo porque tem toda uma burocracia que a gente precisa conhecer e precisa ser desvelada, porque são conhecimentos que não chegam para a gente, né? Então, como que eu vou reivindicar algo se eu não sei como é que faz, assim? Então, acho que a gente está lá, né? Eu estou lá nesse momento tentando hackear e entender, mesmo depois de 4 anos aprendendo muita coisa, eu atuo na pauta da cultura, então acho que são as lutas que me interessam e também aquelas que eu, de alguma maneira, faço parte. E aí tem sido interessante, assim. Eu vou deixar baixo aqui, porque acho que é isso, assim. Mas eu acredito muito nesse processo em que pessoas que se parecem com a gente devem, sim, olhar para esses espaços políticos, né? Tem que ter estômago e tem que ter um lastro também, porque essa coisa de botar a cara para bater nesses ambientes não é fácil. Mas a gente está sustentado, né? A gente tem raiz, a gente está sustentado, então... Que bom, né? Não podem ter tempestades, mas uma raiz bem plantada. Isso. Falei do assunto proibido, mas eu quero voltar então a falar de amenidades. Então vamos falar de coisas mais leves. Você teve uma época da sua vida, vê se eu tô certa, hein? Você vê, a pesquisa foi boa. Você colecionava muitas revistas e escrevia cartas. Não é? Assim, tipo... como que é, vou pensar, nessa época em que a gente está muito na tecnologia e que é o WhatsApp, né, assim, os aplicativos mais rápidos de mensagem, em que a comunicação às vezes não chega direito, né, e você que trabalha com comunicação também, né, o tempo todo, para quem, pensando nesse contexto, se hoje fosse possível escrever uma carta, assim, para quem você escreveria e o que você escreveria? Nossa, eu pensei em escrever uma carta hoje, mas eu falei, não vai dar tempo, vou escrever essa semana. Pra quem que você pensou? Pra quem que é? Pro meu amigo, Leandro. Porque o Leandro é um amigo que eu falo coisas assim, que eu tenho coragem de falar para poucas pessoas, porque acho que um olhar masculino que não é muito julgador é meio difícil, né? Então ele é tipo o meu amigo homem hétero que tem um olhar assim muito aberto para as coisas, né? E ele vivenciou um processo muito importante na vida dele e ele me convidou para estar lá e eu não fui. Eu esqueci. Eu esqueci do dia, da data, do não sei o que era. Esqueci, gata. E eu tô sem coragem de falar com ele e falei, vou escrever uma carta para dizer o quanto ele é importante, quanto eu gosto dele, quanto eu admiro ele. É um super amigo, não é coisa de casinho, nada disso, não. Porque eu acho que a carta, ela tem essa capacidade de comunicar desse viés íntimo, assim, e de ser uma prosa, igual a gente está tendo hoje, sabe? Que eu acho que se eu mandar um e-mail não é igual, se eu mandar uma mensagem do WhatsApp também não é igual. Eu acho que a carta também é algo que a gente pode guardar. Eu acho que a carta, as letras são um desenho, né? São uma grafia. Elas também, a gente coloca ali, às vezes está escrevendo forte, está emocionada. Às vezes está com preguiça, está escrevendo mais de lado. Enfim, né? Isso na minha leitura, pensando na minha própria letra. Então, hoje eu escreveria para ele, mas se eu pudesse escrever 2 cartas, eu escreveria para minha prima também, que está em Pernambuco, porque a gente trocou muita carta. E a gente se mantinha muito conectadas pelas cartas. E aí contava da família todinha, né? Porque é isso. Atualizando os fatos. Contava da família todinha. Então eu tenho muitas cartas guardadas desde, sei lá, dessa época. E aí eu penso muito sobre isso, Ju. Esse tempo que você para escrever é um tempo de pausa profundo, assim, né? É uma quebra na ordem do dia, é muito foda, assim. E eu acho que na minha vida eu tenho poucos momentos de pausa profunda mesmo. E eu acho que
Inclusive, eu penso muito sobre a velocidade das coisas. Por exemplo, mandei uma mensagem, eu quero uma resposta imediata. Eu mandava cartas, eu não sabia se a carta ia chegar, porque ela podia se desviar no caminho. Eu não sabia se a pessoa ia responder e ela respondendo quanto tempo ia durar para a carta chegar. Então, o tempo da expectativa ele era muito mais diluído e eu acho que isso ajudava muito na vida, sobre entender que é preciso esperar. Eu acho que a gente vive um momento hoje, e não acho que é só a geração dos jovens, mas a gente também tá nisso. A gente é nosso tempo também. A gente desaprendeu a esperar e eu gosto do tempo da espera. Esse tempo mais calmo, eu acho que ele conversa mais com a minha personalidade, assim. Eu sou uma pessoa lenta, na verdade. Cabeça acelerada, mas de ritmo lento. Então, eu gostava muito dessa coisa das cartas e eu acho que esse outro tempo ajudava a gente a entender que é importante esperar. E eu acho que esperar é importante. Eu estou esperando 9 anos desde que eu publiquei meu primeiro livro para publicar meu próximo trabalho, que é tentando também respeitar meu próprio tempo. Não é fácil. O tempo inteiro as pessoas estão também. E aí, vai lançar, não sei o quê, nananã. E aí você se perde nesse mundo de expectativa das pessoas, porque aí vai passando o tempo, parece que tem que ser o livro mais foda da sua vida. Mas, na verdade, eu tô tentando respeitar e esperar meu próprio tempo, sabe? Então, eu gosto muito das cartas por causa disso. E aí foi uma grande coincidência, porque eu tive vontade de escrever uma carta. Agora, não vou escrever mais, que eu já contei aqui também, já falei o que era. Não, conta, escreve. Já foi. Escreve. Já foi. Realmente, a carta traz essa relação do tempo, né? Assim, ou de mínimo de... Gostei da palavra espera, né? Porque esse esperar é um verbo, é uma ação, né? Não é uma coisa muito passiva, mas tem um respiro, né? Você tem um respiro. Eu conheci uma das suas habilidades. Gente, qual? Que é cozinhar muito bem. Meu Deus! E eu lembro que uma vez, numa entrevista... Não, na verdade, eu acho que foi no pretexto, né? Que você fala de uma das suas habilidades na sua biografia. E logo depois você dá uma entrevista para Raquel Almeida, uma outra escritora maravilhosa, falando exatamente desse lugar da cozinha, né? E não sei se para você isso já está resolvido, mas a minha pergunta é... Você reconhece essa sua habilidade que você cozinha? Gente, ela cozinha. Pra mim, foi maravilhoso. Ser convidada para jantar na casa de Jennifer F.M. Cozinha. Você reconhece essa habilidade? Oh, God. Gata, eu gosto de cozinhar mesmo. Mas gosto de cozinhar com tempo e para as pessoas. Então, não sou boa com o trivial. Tipo, tem que fazer arroz, feijão e uma mistura. Não gosto de fazer isso. Então, eu gosto de usar a cozinha como laboratório de sabores, cheiros, cores e temperos. Então, eu amo cozinhar com o tempo. Então, eu crio essas oportunidades, né? Então, assim, nossa, quem me dera dar jantares para que muitos amigos pudessem ir. Eu faço isso de tempos em tempos, de maneira espaçada, mas... Eu queria dizer que, embora muita gente não goste de signo e critique hoje em dia, mas eu sou uma adepta dos signos. Eu sou taurina, então eu gosto muito gosto muito dessa coisa do prazer da comida. E acho que ao longo do tempo, que agora eu moro sozinha, saí da casa da minha mãe tem 3 anos, vai fazer 4 anos, eu comecei a ter esse tempo para mim, de cozinhar, de fazer coisas, de usar as coisas que eu queria. Eu já vivia isso um pouco na casa da minha mãe também. Um almoço de domingo. Então eu quero fazer tal coisa. Mas acho que é isso, o seu espaço, o seu ambiente. Então eu gosto de receber as pessoas, né? Então eu reconheço que eu sou uma boa anfitriã, que eu gosto que as pessoas se sintam bem na minha casa e que eu gosto que elas comam uma coisa que eu fiz pensando nelas, assim. Então eu nunca... Assim, eu posso fazer, mas eu nunca vou fazer uma coisa que eu fiz para você necessariamente da próxima vez. Eu vou sempre pensar em algo diferente. Inclusive, agora eu tô com um purê de abóbora com leite de coco. Vou falar só isso, assim. Mas eu reconheço que a cozinha também é esse lugar de afeto para mim. Que é onde eu via também essas histórias da minha família, das mulheres. Então, muitas vezes, né, lá em casa, vai na sala, não. Fica todo mundo na cozinha conversando, porque a cozinha é um espaço propício para isso, né?
Então eu reconheço, mas assim, eu não sou nenhuma super chefe, cheia de técnicas. Eu gosto de experimentar e não tenho medo de experimentar determinados temperos, determinadas coisas, assim. E aí eu ficava até com raiva das minhas amigas, que ela falava, nossa, mas você é chique. Eu falo, meu, não tem nada de chique, gente. É o coentro, é o negócio que você compra no mercado igual, normal. Não, mas o jeito que você faz. E aí eu gosto muito dessa coisa, das cores da comida. É uma coisa que me pega. E eu também sou apaixonada por louça, então por prato, decoração de prato e não sei o quê. Mesmo assim, pratos bonitos. Não tem um monte de prato bonito, mas eu acho que se eu tivesse dinheiro mesmo para investir, eu investia nessa coisa de louça. E dessas louças porque vai vir tal pessoa. Então eu gosto desse lugar da comida, de fazer comida para receber as pessoas, de fazer uma comida gostosa para mim quando eu estou com tempo. E acho que é importante, né, reconhecer. Talvez eu sempre fiquei meio no meio termo ali, sem entender que isso era um lugar importante ou não. Acho que é um lugar até familiar, assim, de família, de cozinha, de mulher. Então eu gosto disso, mas no trivial mesmo não espere muita coisa. E o que não pode faltar na sua cozinha? O que não falta na sua cozinha? O que não falta na minha cozinha, gente, é... Ai, deixa eu ver. Aí, ó, falei que arrasava na cozinha, não sei nem o que falta. Eu amo alho poró, então tudo que eu posso fazer, tipo, sempre que eu posso comprar tem, então pra mim vai com tudo. Alho, não pode faltar alho, amo alho. Eu uso bastante cúrcuma, como é o nome? Açafrão. Açafrão. Uso bastante açafrão. Agora estou muito chegada em gengibre e pimenta também, então tenho aprendido a lidar com pimenta, acho que são outras coisas que eu gosto. E tomate, acho que é isso. Coisas bem simples. Tomate, cúrcuma e um pouquinho de cravo também. Eu gosto bastante de usar cravo na comida. Acho que é isso aí, ó. Nada Só a demais. culinária básica de Jennifer É Nascimento. isso. Que É ótimo. isso. Ai, que bom saber disso. Que bom que a gente pode preparar. Ela já deu dicas de presente, viu, gente? Pratos, temperos. Né? E um bom azeite, mas com os preços das coisas, gente, posso dizer que às vezes a gente está substituindo por algo mais simples, mas um bom azeite acho que é ponto forte na cozinha também. Jennifer, tá tão gostosa essa conversa, pra mim tá muito bom. Ai, pra mim tô tá adorando. ótimo. Espero que o público também, quem tá nos ouvindo, esteja gostando. Eu queria fazer uma pergunta, eu farei essa pergunta, que é, você já embalou as noites de algumas pessoas com a sua literatura. Quem te embala pra você dormir? Nossa, Quem você tá lendo nesse momento? garota. O que você tá ouvindo também, né? Porque as músicas são extremamente importantes. São. Quem me embala? Nossa, fui bem longe agora. Pausa, silêncio, né? Olha, eu vou contar uma coisinha aqui. Eu, durante a pandemia, eu ouvi muito um disco, um cantor, na verdade, né, que chama Almério. Ele é pernambucano, assim. E é isso, meu filho, meus amigos já sabia que em algum momento do dia eu ia colocar aquela música para ouvir, assim. E recentemente eu fui no show dele, foi muito mágico, porque eu acho que na pandemia a gente estava todo mundo muito reflexivo, muito profundamente envolvidos com o nosso próprio mundo, mas a gente nem sabia o que ia ser do mundo, né? Como é que ia ser, se ia ter volta, se não ia, se a vida ia ser aquilo para sempre, né? Então acho que eu fiquei muito feliz de ter sido embalada por essas canções, assim, né? E aí recentemente eu fui no show, assim, eu falei, nossa, isso foi muito importante para mim naquele momento de pandemia, e que bom, eu nem imaginava que eu podia depois voltar a ver um show ao vivo e como aquilo teria força, assim. Engraçado que ele é pernambucano. Eu tenho ouvido um cara que chama Conde, também é pernambucano. Você só que é tá o no Conde, pessoal de casa, é o isso? Conde do Brega, assim, porque eu
sou extremamente brega e acho que eu tenho tido cada vez menos vergonha disso, porque o amor é brega, né? Essa coisa de ser afetiva, assim, uma hora uma pessoa vai falar, meu, olha essa menina aí, coitada. Enfim, acho que tem um pouco disso, né? A gente vive num rolê meio blasé, assim, que não tem emoção, ser forte, ou por várias questões, assim. Então, alguém que é muito do amor, do afeto, é também brega. E eu acho que eu sou brega demais, assim, né? Acho que minha poesia é uma poesia do brega. Se eu for ver, mesmo, se for definir, é isso. Eu acho que eu me inspiro um pouco nessas letras do brega também, que eu acho que é um pouco dessa essência da minha raiz também, nordestina, pernambucana, das músicas que as minhas tia ouvem, dos bailes que elas vão dançar. Então, acho que esse tem sido o meu som do momento, Conde do Brega, todos os dias. Ouçam Espelhos do Poder. Espelhos do Poder. Espelho do Poder, muito bom. Em termos de literatura, de modo geral, né? Acho que tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Miriam Alves. E ela, acho que a literatura dela tem uma capacidade de me embalar como poucas outras, assim. Acho que me pega muito forte, né? Muito forte. Acho que os signos que ela usa, as imagens que ela constrói, assim, a voz das personagens, sabe? Eu acho que embora não seja a literatura que eu tô lendo no momento, eu acho que é uma coisa que me embala muito. E aí o que eu tô lendo agora, eu tô lendo Dinha. Dinha, encontrei com ela recentemente, ela lançou 2 livros, né? Maria Pueblo, alguma coisa. E aí é isso que eu tô lendo agora. E é isso, né? São livros de poesia, então eu tô lendo assim nos intervalos ou antes de dormir, eu leio assim. Eu tenho priorizado fundamentalmente a leitura de mulheres negras. Eu acho que eu tenho estado aí nesse percurso, embora eu também esteja lendo no momento um livro do Daniel Fagundes, um livro que ele publicou aí na pandemia, que eu não tinha conseguido ler ainda, que é um escritor aqui do território também, e é um livro de contos. Então eu tenho lido muito menos do que eu já li há tempos atrás, assim. Eu acho que eu estou tentando correr atrás do meu eu leitora. Acho que na pandemia, por exemplo, foi a época que eu menos li, e agora eu tenho feito o exercício consciente de retomar uma rotina de leitura para poder, enfim, inclusive quando a gente lê, acho que a nossa escrita melhora muito, e eu estava muito negligente nesse lugar das leituras, assim, né? Mas quem me embala é Miriam Alves mesmo, quando eu penso uma literatura que me arrebata e que conversa comigo em vários sentidos. É isso. E aí o que eu estou lendo eu já falei, então acho que eu respondi, né? Respondeu. Que a senhora faz umas perguntas que pega a gente tão de surpresa. Meu Deus. Mas, tá dando conta. Você dá conta, mulher. Perguntar sobre histórias que nos embalam, pensar muito no que eu sempre ouvi, né, de que a literatura, ler te leva para algum lugar, para outros lugares, né? Pensando numa trajetória de vida em que a gente não tinha dinheiro para viajar, né? É pela literatura que a gente viajava. E você não tem esse problema, porque você é uma mulher que viaja. Nossa! Você pode viajar lendo seus livros, mas você também teve a experiência de sair do país. E aí queria que você contasse como foi essa experiência de conhecer outros territórios, pensando as mulheres para além do Brasil, né? Porque é isso, né? Você teve a oportunidade de ir ao México, aos Estados Unidos. Como que foi? Eu tô me sentindo super chique. Uma mulher que vai para vários países. Sempre vi isso na televisão, não imaginei que um dia seria você ia falar, uma mulher que vai para vários países. Cara, como é essa experiência, né? Como foram essas experiências de ir para outros lugares? Primeiro assustador, né? É um pouco assustador. Eu acho que tem um quê de aventura, mas é sempre assustador você ir para um lugar onde você não fala o idioma, por exemplo. E sempre a porra do inglês, né? Você fala, meu, aprendi o verbo to be a vida inteira e não consegui sair disso. Como é que a gente avança? Eu acho que tem esse medo, tem esse desafio da língua, de como é que eu vou me comunicar se eu não consigo falar o idioma? Eu acho que tem um pouco disso. Mas o que eu uso nas viagens muito é
é pensar que a vontade de se comunicar ela é sempre maior, independente do idioma que a gente vai falar ou não. E aí eu continuo usando o meu processo, que é o processo de observar as pessoas. Eu acho que existe um gestual e uma forma de existir que é apreensível, independente do idioma que as pessoas falem, assim, né? Então, quando eu fui para o México, que foi um desses primeiros lugares que eu fui, essa experiência de ser uma mulher no México, uma mulher brasileira, né? E aí eu acho que o país de nossa origem, ele vai fazendo mais sentido quando a gente está em outros lugares, assim. Então, acho que foi um lugar que a gente sentiu um machismo muito diferente do nosso, assim, né? Então, essa coisa de vagão diferente do metrô, e a gente estava num bonde de mulheres feministas, em que vagão, vamos entrar no vagão dos homens, e a gente entrou no vagão dos homens e a gente foi absurdamente atacadas de uma maneira absurda, tipo... De toque, De toque, de um monte de coisas, de toque, de encoxar, de palavras obscenas, de coisas horrorosas, assim, que a gente foi vivendo e foi se espantando, porque a gente estava num grupo, então a gente achou que a gente ia reagir, mas a gente ficou absurdamente assustadas, porque era como se a gente tivesse... Os caras se viram convictos, vocês não têm um vagão de vocês? Então por que vocês vieram aqui? Vocês vieram aqui, vocês querem alguma coisa. E aí foi uma experiência horrorosa, assim, horrorosa. Experiência com taxista também que a gente teve, horrível, assim. Então, acho que tive experiência de não conseguir, uma experiência no táxi, outra experiência de não conseguir pegar táxi, porque eu tava com uma roupinha, uma sainha e uma blusinha, e os taxistas não paravam para mim. E eu falei, meu, tem alguma coisa estranha, porque eram 10 táxis, ninguém parou para mim. E no México, naquela época, as mulheres não usavam, tipo, saia curta, por exemplo. Você não via na rua ninguém, as mulheres de calça ou de saia longa. E não era porque é evangélica ou ligada a uma religião, assim. Para você ter noção, vende máquina de... Vende aqueles negócios de dar choque no camelô. Qualquer lugar que você descer lá, você consegue comprar. Você compra aquelas máquinas de dar choque. Então aquilo foi muito chocante. Foi em 2016, eu acho. Foi muito chocante, no 2014, não lembro. Foi muito chocante, assim. Então, porque eu sempre observo quando a gente, né, quando eu viajo, é isso, né? Como é a interação e qual é a segurança de ser mulher em determinado país. Eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente, assim. E trocar, e tentar se proteger, e tentar nunca estar sozinha, etc. Mas acho que tem um lado positivo, que eu tenho conseguido falar disso há pouco tempo, Ju, e ainda com desafio, que é sobre algo que eu imaginei que a gente nunca pudesse viver, porque vindo de onde eu venho, você não imagina que você vai transitar e viajar por outros países e parece que isso é uma coisa de gente metida, parece que você não deveria estar lá, parece que aquela experiência não deveria ser boa, então você tem que sofrer machismo, racismo para dizer, olha, eu fui para tal lugar e aí foi horrível, e aí eu não quero mais ir, eu não quero mais passar por isso. E na verdade eu tive muitas experiências boas, né? A gente foi para a Argentina, um grupo, eu, o Márcio Farias, a Juliana Santos e a Semayá. A gente foi para a Argentina e para o Uruguai fazer uma incursão por lugares de referência negra. Isso, sei lá, tem uns 6, 7 anos atrás. Então isso também foi muito positivo, assim, reconhecer na América Latina lugares onde são focos de cultura negra e que, enfim, acho que o Brasil tem muito nisso, né? A gente consegue olhar e saber os lugares aqui em São Paulo, mas na América Latina tem um apagamento dessa presença negra, né? E aí é na Argentina ainda, né? A gente fazer isso foi maravilhoso, assim, né? Em Paris, por exemplo, foi um lugar também que eu fui participar de um festival de artes negras, então também estava com outras pessoas pretas, né, artista, a Renata Felins também estava junto, a convite de uma amiga que mora lá, mas também foi um lugar onde eu mudei um pouco desse referencial, dessa Europa cheia de presença negra, né, muitas pessoas pretas que moram lá, e aí não é só falar de
são refugiados, são imigrantes, são pessoas que Já já estão estabelecidas, assim. Então, você desmistificar esse referencial da TV, por exemplo, né, com uma Europa super embranquecida, ou a própria Argentina, de saber que tem resistência cultural de mulheres negras, e tem coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso que me interessa quando eu vou para outro país, né? Eu costumo dizer que eu gosto de fazer turismo de gente. Eu não gosto de ficar conhecendo um lugar, isso aqui é tal coisa, é a torre de não sei da onde, sei lá, A ponte, o é a ponte de não obelisco. sei o quê. Eu não estou interessada de verdade. Eu acho que a paisagem é bonita, mas eu me interesso em conhecer pessoas. Então eu sempre busco também criar essas conexões, né? E aí fui para os Estados Unidos, que é isso, tudo pago, uma coisa super da hora. Cheguei lá, mulher tinha feito tinha um cartão de crédito, chiquérrima, me sentindo super chique, um cartão de crédito. Eu não desbloqueei o cartão na máquina antes de sair do Brasil, gata. Ou seja, eu não tinha dinheiro para pagar, porque meu cartão estava bloqueado e meu limite era tudo que eu tinha. Então, numa viagem gloriosa que eu ia fazer, eu tinha que fazer o quê? Uma viagem econômica. Eu ia ficar num hotel chique. Eu falei, é a primeira vez na minha vida. Eu liguei para uma amiga e falei, gata, socorro! você reserva o primeiro hostel que você souber mais perto. Cheguei lá no quarto, tinha 18 camas, o quarto que eu fiquei. E aí é isso, entendeu? Viagem é isso, é história, é perrengue. Vai que sai outro livro daí, É gente. conexão com pessoas. Depois conheci outras brasileiras também. E aí fui ficar na casa delas, e aí foi massa. E aí fui ver aí o que era esse negócio de Estados Unidos. Foi pouco tempo, né? Foram 4 dias. Mas eu acho que eu me sinto muito mais aberta, por exemplo. Já não acho que não me pertence. E aí eu gosto de falar disso nessa chave hoje, de bora lá, vamos fazer acontecer, bora conhecer. Eu sei que eu não quero ficar nesses lugares, eu quero voltar. Então, e fui para Moçambique, mas isso aí eu conto depois, que é muita história, Muita mulher. história. As mulheres, mas agora eu fiquei curiosa. Você não desbloqueou o cartão, fez a viagem econômica, mas você conseguiu recuperar esse dinheiro? Como que ficou? Ah, não, sim, consegui. Mas é isso, alguém falou, para você viajar, você tem que ter um cartão internacional. Eu fui lá e fiz. Mas tinha que desbloquear o cartão na máquina. Sabe quando Nossa. tem que enfiar o negócio no negócio? E eu não enfiei o negócio no negócio e aí não podia usar. Não podia usar, que é isso, né? Eu tenho uns probleminha de cabeça, assim. Eu tenho TDAH com déficit em desatenção forte, assim. Então eu tenho meus probleminhas e é isso. Cada viagem é um perrengue diferente, mas é maravilhoso. E acho que é isso. Mulheres pretas no mundo são mulheres muito potentes. Vamos viajar e vamos fazer essas partilhas, assim. Vamos não ter vergonha de falar sobre essa circulação. E que isso também não é luxo, não, que a gente paga em várias vezes aí, ó, que eu me lasquei todinha aí pagando a última passagem em 12 vezes. E é isso. Também com bastante ajuda coletiva, que a gente fez a última viagem para um congresso de mulheres africanas. Ah, conta, vai. Foi tão bom, mulher. Foi um grupo grande, né? Nós fomos em... Vamos falar da parte boa. Vamos falar da Nós parte fomos boa em dessa 6. viagem. A gente foi para Moçambique, né? Pensar os feminismos a partir desse lugar das mulheres africanas. Então a gente foi para uma universidade e aí a gente entendeu que o feminismo lá está sendo discutido a partir de outro lugar, porque a centralidade para as mulheres africanas é esse lugar também da família, também tem essa coisa de ser uma mulher casada. Então elas não romperam com algumas coisas que eu acho que culturalmente a gente rompeu aqui, mas isso tem a ver com valores de tradição africana. E aí eu acho que eu me abri muito para esse olhar, assim, não dizer, esse feminismo não me serve. Eu acho que as mulheres estão em outro lugar, que é essa voz de quem é ser uma mulher africana a partir da sua cultura, que não necessariamente se encaixa no que eu sou aqui no Brasil, e que nem o que eu vivo aqui é melhor do que elas vivem, assim. Então acho que essa troca com as mulheres acampadas, essa pegada também de muitas mulheres com HIV, associação de mulheres que sofreram violência doméstica. Então, como essas coisas estão aqui, estão lá, e como é que a gente pode olhar para isso de maneira generosa, estando juntas, assim. Então, é uma receptividade que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Se a gente acha que brasileira é receptiva, é massa, eu acho que Moçambique, ele quebrou todos os parâmetros de qualquer outro lugar para mim, assim. Que gostoso,
quer ser bem recebido, quer ser acolhido, assim. Acho que paulistano, eu acho que pensa no Nordeste triplicado, essa receptividade. As pessoas são muito abertas, as mulheres são muito abertas para o diálogo, para a conversa. Acho que é até difícil falar, porque eu ainda estou elaborando, mas foi uma experiência densa, porque também é um reencontro, né? Essa coisa de você ir para um país africano pela primeira vez, essa ideia de ancestralidade, essa África mítica que a gente fala que não, mas tem um pouco. Essa coisa de todo mundo ser preto e como é isso, e como a gente é lida também, né? A partir de uma negritude construída no Brasil. E também contar para as pessoas que no Brasil existem pessoas pretas, porque o referencial São as novelas, são as né? novelas. Então, tudo isso é muito rico de troca, assim. Falei, foi muito, né? Não, tá que delícia te ouvir. Tô bem contente em ouvir você, tá muito mesmo. Para ir chegando, já nos preparar para o final, né? Queria muito. Você circulou bastante, né? Assim, nessa nossa prosa, deu pra ver que você viajou bastante. As viagens foram de ônibus? Alguma delas foi de ônibus? Eu já fui de ônibus para alguns lugares e tem um lugar muito marcante para mim, que eu fui para Bahia de ônibus em 2011. Uma trip Nossa, mesmo. o Pedrinho ainda era Pedrinho. Pedrinho era Pedrinho. Eu já viajei de ônibus outras vezes, mas uma viagem marcante de ônibus que eu fiz. Aliás, fiz muitas viagens de ônibus. Fui para Chapada, fui para vários lugares de busão. Mas a Bahia, mulher, foram 36 horas de ônibus. Né? Final de ano, comprei aquela última cadeira que tinha do lado do banheiro. Sabe como é, né? Do lado do banheiro. Muitas paradas. O rapaz que estava do meu lado bebia muita cerveja. E aí toda hora levantava, queria ir no banheiro, e queria que eu bebesse com ele. E eu pensava, eu e esse homem aqui atrás, não vai dar muito certo. E aí ele já foi ficando com aquela catinguinha de pinguinha. Olha, no começo da viagem. No começo da viagem tava massa, mas mais pro final já foi ficando meio pesado. E aí eu viajei sozinha, porque a galera foi nos outros ônibus da frente. Eu fui sozinha nesse ônibus, assim. Então, viajar de ônibus é muito louco, porque quando eu vim de Pernambuco para São Paulo, eu vim de ônibus. E foi no ônibus que eu vi Minas Gerais, assim, tenho foto analógica mesmo, que meu pai sempre gostou de tirar foto, então, de fotos que eu tirava no trajeto da janela do ônibus, daquele chapadão, assim, de Minas Gerais, coisa mais linda, assim. Então, eu acho que a viagem de ônibus eu gosto por causa disso, porque esse tempo de olhar a paisagem, eu não consigo dormir, para você ter noção, que eu fico olhando as coisas, fico olhando, tipo, quanto tempo leva até o próximo vilarejo. Menina, viajar para mim é viajar muito, porque eu viajo muito, muito mesmo. Eu acho incrível a experiência de viajar de ônibus. Eu só acho que hoje em dia a gente gasta muito na estrada por causa desses monopólios aí do Graal, viu? Que eu não era nem por falar, por causa Essas redes de alimentos. Essas redes que são caríssimas, às vezes não compensa por causa disso, mas eu não gosto de viajar de avião, porque eu acho que você está num lugar e instantaneamente você cai em outro. É tipo uma experiência de teletransporte que você não tem um tempo de assimilação. E no busão você tem um tempo de assimilação, você vai chegando e vai vendo. E no avião você não vê, então eu sempre chego meio esquisita, tipo, chegou, é outro clima, é outra gente, não sou boa, assim, eu gosto de viajar de avião porque é rápido, mas essa coisa de sair de uma realidade e chegou em outra, eu acho super assustador. Eu falo, gente, não, nem me preparei para isso. E o busão não, você vai sentindo a viagem no caminho, no percurso. Então, eu gosto de viajar de busão, mesmo. Ai, que bom. Espero que todo mundo tenha gostado de fazer essa viagem. Um trechinho, pelo um fragmento da vida de Jennifer Nascimento. Jennifer, eu escolhi um poema para você recitar. Ok. Mas eu mudei de ideia. Eu queria que você me dissesse se tem algum poema que você queira recitar para os nossos ouvintes. Ou que você tem de memória. Eu vou na sua dica. Eu respeito meus leitores, minhas leitoras. Então, vou na tua dica. Eu sou aquela pessoa que escolheu vários. Então eu falei, deixa eu ver se ela... então vou pedir o despedida para despedida. Ai, que tudo! Ele é
O Despedida para Despedidas. Ele é um poema longo, ele é lindo, mas você pode falar só um trecho dele, onde você sentir que tem que parar, você para. Ok. Olha, ai, Ju, eu gostei muito, porque é um texto, geralmente, né, as pessoas pedem para eu ler os textos mais clássicos do livro. E aí é bom que a gente lembra até de algumas outras coisas, né? Mulher, esse texto aqui, hein? Ele é bom, você lembra dele? Eu me lembro. É que com o texto vem as histórias do contexto, as camadas, né? as outras camadas. Tô pensando aqui por onde eu começo. Ai, será que dá tempo de ler tudo, não? Dá tempo, se você quiser. Claro que dá. Despedida. É madrugada. Reviro de um lado para o outro. Eu sei bem o que me tira o sono. Ouço vozes num programa de TV. Gal e Caetano cantam Recanto Escuro. As evidências denunciam. Esse grampo colorido na penteadeira não parece em nada com os meus. O leite estragado na geladeira previa o gosto de despedida. A inevitável conversa acontece com justificativas vãs que toda mulher já deve ter ouvido uma centena de vezes. Eu não queria que fosse desse jeito. Desculpa se eu te magoei. Não fica assim, vai ficar tudo bem. Uma hora vai passar. Eu odeio frases feitas e disfarço aquela inevitável vontade de chorar, por raiva, desprazer e ironia. Até parece que o amor não deu. Engraçado, você é cheio de manias. Parece que é só no fim que nos damos conta de algumas coisas. Senta sempre do mesmo lado do sofá, só usa camisetas de cor clara e nunca esquece de apagar as luzes. Eu vou sentir saudades das conversas filosóficas, das discussões ideológicas, das músicas bregas que você ouvia e até do que eu mais reclamava, de levantar e fazer o café para você. Eu já tinha até escolhido o seu presente de Natal, um livro do Galiano e uma camiseta de Ogum pintada à mão que encomendei num ateliê em Olinda. Eu vou e deixo para trás as incertezas das minhas poesias que sempre quiseram te devorar. O começo se parece com um fim, quando nos olhamos e não nos reconhecemos, da porta para dentro, da porta para fora. Despedida. Obrigada. Nossa, acho que eu nunca tinha lido esse texto, eu nem peguei a entonação dele direito, gente. Desculpa aí. Foi ótimo. Mas é isso, né? Um texto que é meio uma poesia crônica, né? Eu sinto que você é bem cronista. Você se sente cronista às vezes? Eu me sinto às vezes cronista. Mas é que os nomes são coisas que as pessoas vão dando e aí eu fico naquela noia. Mas fulano é cronista, imagina que eu sou uma cronista. Imagina, eu li a Rubem Braga, como que eu vou falar, né, esses clássicos das crônicas aí? Mas eu tenho reconhecido, sim, esse lugar de cronista do cotidiano, porque é um pouco do que eu sou mesmo. E tem coisas que não cabem só na poesia, né? Então eu tô nessa transição aí. Tem coisas que não estão cabendo na poesia, então eu tô indo para a narrativa e a crônica é onde eu acho que eu me encaixo melhor. Então vou pegar o busão que vai para as crônicas agora. Boa! E assim, gente, a gente termina a nossa conversa por aqui, né? Dando tchau, me despeço da Jennifer, agradeço muito por você ter vindo mesmo, assim, repito esse agradecimento. Espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham gostado, viu? E até a próxima. Até mais.